Simbangai na molimo na yo na pengwete tango makambo makasi kuyako bundi sakaya ngai konzima matilanga papa na pengwete kolo Yesu simbangai na molimo na yo na pengwete apostasia yango itelemi mate ya malokuta ejinginga latisanga masia Yesu elamba ekonetolanga tango makambo makasi ekotelema kobundisa semonse yo pesanga oloba na mboka na yo mosopizemi akozala te kolo Yesu simbangai na molimo na yo apengwateo simbangai na molimo simbangai na liloba batela kondima na ngai na pengwate kolo Yesu simbangai na molimo na yo apengwateo simbangai na molimo simbangai na liloba batela kondima na ngai na pengwate kolo Yesu simbangai na molimo na yo na pengwate Aplauda para o Senhor Jesus. Tika mukonzi Yesu akadisa sacrifício do sala. Senhor, veja o sacrifício que estás a fazer. Ele facilite. Porque não é fácil. Mas usamos tu esengo. És uma pessoa feliz ou alegre. Usamos tu esengo makasi. Realmente és uma pessoa muito feliz. Golu ozui pesa mela moto nesote. Porque a graça que recebeste não foi dada para todo mundo. Alors lelo. Então hoje usamos kolo esengo por abiso. La santo ya. Por abiso ba santo assembleia de Elias tenta. Para nós dos santos aqui dos 70. Tu yami ba papa. Então recebemos os pais. Papa mo kuta sanga surprise me agora só a surpresa ngana nível mo ga idete aí. E o deles até surpreendeu-me até Tudo sola le binana ngana biga gaza so ki wapi ndo gaza na simanda. Afinal eu conversava com ele e pensava que estivesse tão longe, afinal estava bem perto mesmo. Alors sans plus tarder. Então sem mais demora. Dalingi nabenga motei ya poko alelo. Quero chamar assim o pregador da tarde de hoje. Dalingi nabenga motei ya poko alelo. O pregador da tarde de hoje. Udale sengo ya oyamba motei ya poko alelo. Alegria para receber o pregador da tarde de hoje. Bom, na evite songa la ko presenter motei ya poko alelo. Bom, não sei se eu posso apresentar o pregador da tarde de hoje. Avec tous les respects que je vous dois, Thomas Salomon, bidonne mutubo koki ko presenter motei ya poko alelo. Mas com todo respeito queremos pedir ao apóstolo Salomão então que faça as honras. Aplaudimos fortemente. Que le Seigneur vous bénisse. Que o Senhor nos abençoe. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Então, dizer que o Senhor nos abençoe não é coisa de brincadeira. Só que o Jacob aqui mambango. Se você ver o Jacó a correr, Esaú pe azolanda Jacob. E o Esaú seguindo ele. Otuni Esaú. Perguntares ao Esaú. Mbango azolanda Jacob esaponani. Mas essa velocidade com que segues o Jacó, por quê? O que responde a Esaú?
Sabes qual vai ser a resposta de Esaú? ayibi lipamboli na ngai. Vai dizer que ele roubou a minha bênção. Bon, Jacob, Então, Jacó, wapi lipamboli ya bato yo oyibi eza wapi? agora, a bênção alheia que tu roubaste, onde é que está? Maboko pamba. Ele está de mãos vazias. Nzoka, Afinal, les paroles qui sont sorties d'Isaac, as palavras que saem c'est la grande bénédiction. é que são as grandes bênçãos. Maloba kaka wana. Então, são aquelas palavras. Ayibi lipamboli na ngai. Esse que não, ele roubou a minha bênção. Poso ezalaki matériel, ayibi telefone na ngai, telefone yango yango. Se fosse material e dissesse roubou o telefone, demonstraria que aqui está. Alors que ayebi que Então, sabia maloba papa lobaki ya lipamboli wana, c'est la bénédiction as ezobota ba palavras matériel. do pai ditas sobre ele eram bênçãos que depois ganhariam vida material. Alors, si vous pamboli au fond du mango avec beaucoup d'empressement, que le Seigneur vous bénisse. Então, Amen. a Voilà, pessoa voilà, diga voilà, mesmo, voilà. amém. Voilà. Est-ce que bon, parce que vous les connaissez mieux. Bom, vocês o conhecem bem. Heureusement avec beaucoup d'appétit, au lieu au tondi pour ça vous les akaka. Então você vai voltar saciado, mas ainda assim com um apetite. Na losambo na ngeza like nkolo afungola matoi na yo ya molimo pour comprendre très bien. Então, mas a minha oração é que o Senhor abra os teus ouvidos espirituais para que possas ouvir muito bem. Ata moto yo nzamba sali ngolu te aleka na classe, mais au comprendre la pensée divine na poko alelo. Também que essa graça se manifeste tanto para aquele que não teve a oportunidade de sentar-se numa carteira de escola. Wana tozobenga mutu na Nzambe prophète Jean Willy. Assim estamos chamando o homem de Deus, profeta João Willy, Oya kolesa biso lelo. Lobby jeudi, vendredi, dimanche. o qual vai nos alimentar hoje. Tango azoleka tobetela Yesu Christ maboko, vraiment. Aplauda, Voilà, il est là. Il va nourrir aujourd'hui la parole de ce soir. glória. La grande bénédiction. Merci, 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 merci. Merci. Obrigado. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Je reprends, que la paix du Seigneur soit avec vous. O Senhor esteja com você. Que le Seigneur bénisse l'apôtre Manzambi. Que o Senhor abençoe o apóstolo Manzambi. C'est un autre de moi-même. Então é dos nossos mesmos. Je l'aime beaucoup parce que nalingi mingi po aza na ngolu. Então eu amo-lhe muito porque ele tem a graça, Un bon prédicateur, bom pregador un ami aussi pour moi. e também é um amigo meu. Nzambe apambola pe motei papi. Que o Senhor também abençoe o pregador Papi. A roupa, Pona honneur oyo tosali oyo basali biso toza na kati na bino. então, pela honra que nos foi feita para estarmos no meio de vocês. Avant nateya nalobi nalingi bino mingi. Antes de pregar, eu digo que eu vos amo muito. Bolingo kaka nde esali ke nakoma lisusu awa. É o amor que fez com que eu voltasse a estar. Nakuti na bitumba ebele na nzela me nzambe asali grâce ke namona bino nalobi nzambe apambola moko na moko. Ainda que houveram muitas lutas pelo caminho, mas o amor nos fez unir outra vez. Eu digo que o Senhor vos abençoe. Bamemelaki yesu épileptique moko balobi epuis mama nazalaki na précision alobi akweyaka na mabele akweyaka na mai akweyaka na moto me bayekoli na yo bakoki te. Trouxeram até Jesus uma criança e o pai foi preciso. Esse miúdo epiléptico, ele às vezes cai por terra, cai nas águas e cai. Mas os teus discípulos não conseguiram curá-lo. Donc ndenge akweyaka na mabele wana Como ele cai na terra, no chão, mpona kobikisa ye fo motu mo akita na mabele. quer dizer, para lhe curar, alguém tem que descer na terra onde ele cai. Ndenge akweyaka na moto mpona kodelivre moto ya moto ifo motu mo akɔta na moto mpo akufa te me abimisa ye. Para lhe salvar do fogo, alguém tem que entrar no fogo e lhe tirar de Na mai água.
il faut mutu moko azala makoki akokota na mai po abimisa mutu. Para ele ser salvo das águas, alguém tem que ter a capacidade de entrar nas águas e lhe retirar também. Mais bayekoli bakokaki te Os discípulos não conseguiram. parce mutu akweyaka na mabele, Porque aquele que cai na mutu terra, akweyaka na mai, cai na mutu água akweyaka na e moto cai no fogo, odelivre ndeni. como é que você vai lhe libertar? Mais Yesu alobi kaka bika. Jesus só lhe falou, seja curado. Ah, yo bikisi ye ndenge Ele nini? disse, como é que você lhe curou? Akokota na mabele, Ele disse, antes de entrar na terra, akotika trône, deixar o trono. akoti na mabele, Então ele entrou na terra, apesi solution ya mabele. deu a solução da terra. Akotika trône, Então, deixar no trono, akoti na mai. entrou nas águas, Po tomonaki Israel liboso ya mer rouge. porque vimos Israel diante do Mar Vermelho. Moto apesa solution te. Ninguém deu Mais solução, ye ayaki apesaki mas solution. ele veio, deu solução. Akokota na moto, A entrar no fogo, tomona Shadrach, Meshach, Abednego. vimos Sadraque, Mechaque e Abednego. Comment mutu moko akotaki na moto azika te me abikisaki bango? Como é que alguém que entrou no fogo e não se queimou e curou? Peut-être bolingi napesa kombo ya mutu wana oyo akweyaka na mai na moto, Talvez querem que eu dê o nome daquele que caiu no fogo, parce que évangile na biso epesaka kombo ya eloko nyonso. porque o nosso evangelho dá o nome de todas as coisas. Adam Adão akweya na mabele, caiu por terra, alongwaki na trône, saiu do trono, akweya na mabele. caiu por terra. Na ntango ya Noé, No tempo de Noé, mai ezipaki bato. a água cobriu as pessoas. Na ntango ya Lot, No tempo de Lot, moto ekonsimaki o bato. fogo consumou Moto as pessoas. akodelivre azalaki te. Não havia ninguém para Prophète libertar. moko akokaki te. Nenhum profeta Mais conseguiu. Yesu Mas Jesus aza na solution ya kokoma place bato bakomaka te. tinha a solução de chegar onde os homens não chegaram. nalingi liteya poko alelo elanda yo bisika nyonso ozali mpe epesa yo solution. Que a pregação te siga em qualquer lugar e te dê a salvação. Conseil na nga vana teya ezaka moko. Meu conselho hoje de pregar é só um. Ruth ntango ayoki Boaz alobi boye, Ruth, quando ouviu Boaz, disse assim: koma nazwi ngolu oloba na motema na nga. Oh, com graça recebi de falares ao meu coração. Donc Ruth ayokaki Boaz na matoi te me na motema. Quer dizer, a Ruth não ouviu pelo ouvido dela o Boaz, mas pelo coração. Nalingi oyokanga nga na matoi te mo oyokanga na motema. Eu não quero que ouças a mim só pelo ouvido, mas no teu coração. Po likambo ya mutu ezalaka na motema. Porque realmente as coisas dos homens estão no Soko coração. oyoki nga na motema, Se me ouvires pelo okobima na coração, kimia. então você vai ter paz. Esika susi ezalaki okobima na esengo. Onde havia tristeza, você vai sair com Esika alegria. difficulté ezalaki okobima na solution. Onde havia dificuldade, vai sair com solução. Est-ce qu'on dit yango? Será que você crê? Merci. Obrigado. Exode chapitre 28. Êxodo capítulo número 28. Nous allons lire un texte qui va beaucoup nous aider à la prédication d'aujourd'hui. Vamos ler um texto que vai nos ajudar muito na pregação de hoje. Exode chapitre 28, premier verset. Êxodo capítulo número 28, versículo número 1. Il est écrit: Está escrito: fais approcher de toi Aaron, ton frère, et ses fils. Prends-les parmi les enfants d'Israël pour les consacrer à mon service dans les sacerdoces. Aaron, les fils d'Aaron, Nadab, Abihu, Eleazar et Itamar. Depois farás chegar até a ti teu irmão Arão e seus filhos com ele, dentre os filhos de Israel, para que me administrem o ofício sacerdotal, a saber, Arão, Nadab e Abiú, Eleazar e Itamar, os filhos de Arão. Tobakisi 1 Pierre chapitre 2, Vamos acrescentar 1 de Pedro 1, verset 9, il est écrit: verso 9. vous au contraire, vous êtes une race élie, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz.
Je veux que le Seigneur ajoute l'explication à la lecture des Écritures. Quero que o Senhor acrescente a explicação sobre a leitura das Escrituras. Pe na motema na nga mobimba nalobi nzambe apambola moko na moko. E de todo o meu coração digo que o Senhor abençoe a cada um. Na bandeli nzambe apambola moko na moko. Repito, que o Senhor abençoe a cada um. Nalingi lite alelo epesa oka boyebi te me epesa ope vi ya bonzambe. Eu quero que a pregação de hoje não te dê só conhecimento, mas que te dê a vida também. Nazo senga na bato ya technique parce que les gens nous suivent partout dans le monde. Bazo réclamer son, vérifier à ce que son ezala malamu po bandeko nyonso balanda bien. Aos irmãos que estão a cuidar da sonoplastia, por favor, estamos a ser vistos por todo mundo e há reclamações do som. Nalingi par la grâce du Seigneur bolanda nga très bien na minute muke. Então quero que pela graça do Senhor me sigam mesmo muito bem em pouco tempo. Et selon le fardeau que j'ai à partir à lobby jeudi, vendredi, na bando sambela pona bato. Pois és o fardo que tenho, que a partir de amanhã e sexta passarei a orar pelas pessoas. Il faut inviter les gens. Então tem que convidar as pessoas. Continuons soit à croire à Romona grâce ensemble. Todo aquele que crer verá a graça de Deus. Tolingi kolobela sacerdoce tope bonganga. Queremos falar o sacerdócio, sobre o sacerdócio. Bonganga o tolingi koloba eza une importance capitale na vie église pe ya mwana moko moko ya Nzambe. Então é de extrema ou de importância capital para todo servo ou crente desta igreja. Nayebi ke bonganga na l'église mususu balatsaka bato batoge balatsaka bato basalaka makambo ebele nganga Nzambe me biso tolingi kolobela bonganga kolandisa likanisi ya Nzambe oyo akela sacerdoce. Nós queremos falar sobre o sacerdócio conforme o pensamento de Deus que o fez. Porque em outros lugares, quando se fala disso, é sobre vestir pessoas torgas, meter túnicas. Nalandi mateya bato ebele. Eu segui pregações de muitas Bato mususu pessoas. balobi sacerdoce Outros disseram que o sacerdócio ezali kozwa mafuta opesi bato. é pegar o azeite ou o óleo, como se chama, e dar nas Sacerdócio. pessoas. O sacerdócio Ezali kopesa bato mai. é dar água nas pessoas. Bonganga Ou o sacerdócio ezali eloko mosusu spécial. é uma coisa especial. Nga nayebisaka bato boye. Eu digo o seguinte para as pessoas. Soki tozolobela baphilosophie, Se estamos a falar das filosofias, badroit, das crenças, comptabilité, ou direito melhor, wala tozala contabilidade, besoin ya raison ya bato. aí vamos precisar da Raisonnement ya razão bato. do pensamento Me das makambo pessoas. ya Nzambe. Mas nas coisas de Deus, Tozala posa ya raisonnement ya bato te. não precisamos o Me pensamento tozala das posa ya pessoas, oyo atinda liloba. mas precisamos daquele que enviou a palavra. Pe na bandelaka nalobi mukolo Nzambe akochange liloba na ye aozala lisu Nzambe te. E eu digo assim, no dia que Deus mudar a palavra dele, já não será mais Deus. Nzambe akotikala Nzambe pasi akokai na liloba na ye. Porque Deus permanece sendo Deus porque ele é igual à sua própria palavra. Pe nalingi nalobaki bino boza bato esengo mpo Nzambe atindela bino liloba ya solo. E eu quero dizer, vocês são pessoas alegres porque Deus mandou para vocês a palavra verdadeira. Seke soki mutu andimi liteya oyo andima nano kaza moto esengo mpo na kati ya liteya oyo nyonso ezali. Então, se alguém crê nessa pregação, aceite-se que é alguém alegre, feliz, porque dentro dela tem tudo. Lelo nalingi nayebisa bino bonganga eza nini. Então, hoje quero vos falar o que é de fato o sacerdócio. A partir ya lelo sikoyo nakolobela nganga Nzambe. E a partir de amanhã vou falar sobre o sacerdote. Me lelo nalingi nano napesa bino likanisi ya bonganga, c'est-à-dire sacerdoce. Mas hoje quero dar ainda o pensamento à volta do que é o sacerdócio. Eza nini. O que é? Mutu na mutu aza na bakestion na ye Cada um tem suas perguntas, mpo na bayoutube porque nos YouTubes, na bafacebook nos Facebook, okoyoka makambo ebele sur le sacerdoce. você lá vai ouvir muita coisa acerca do sacerdócio. Me biso tokoraisonne te. Mas nós não vamos ficar aqui a refletir ou a Nga naboyaka pensar. définition ya dictionnaire te. Eu não nego definições do dicionário. Me na makambo ya Nzambe nalingaka Nzambe ye moko apesa définition. Mas nas coisas de Deus, prefiro que Ele mesmo dê as suas definições. Bozo comprendre nga? Estão a me entender? Na dictionnaire Porque no dicionário, se balobi nzela quando se diz caminho, eza nzela oyo. é esse caminho ali. Me na likanisi ya Mas no Nzambe pensamento de Deus, mutu moko azoloba naza nzela. uma pessoa disse, eu sou o caminho. Siko soko ozwi yango Agora, se pegares isso okela yango na dictionnaire e levar no dicionário, omonaka epesa mobulu. vai ver que vai criar confusão. Na mokili Então, no mundo, kolia comer
eza na signification na tem o seu significado. me na likanisi ya nzambe Mas no pensamento de Deus, yesu ayebisi femme samaritaine Jesus falou para a mulher samaritana. nsima ya kosolola na ye Depois de falar com ela, bayekoli baye os discípulos vieram. ayebisi bango nalie biloko oyo bino Jesus disse assim: eu já comi. Já olie alimentei. nini Perguntaram, mas comeste o quê? ndeko pierre alali O Pedro dormiu, amoni porte efungwami na likolo viu uma porta celestial aberta. po porte ezalaka na se te ezalaka mpe na likolo Olha, não a porta só aqui terrestremente, mas também celeste. ayoki voix moko ezoloba boma lia E ele ouviu uma voz dizer: mata e come. kolia yango Agora, tal comer eza na dictionnaire ya mokili te me na likanisi ya nzambe não está no dicionário humano, mas no pensamento seke de soki Deus. lite eye epai ya mutu Se a pregação vem para alguém, il faut eboma nature ya mutu tem que matar a natureza da ekomisa ye ofrande pessoa epai ya nzambe e te tornar oferta para Deus. yango na pokwa lelo nalingi Então, na tarde de hoje eu quero na définir sacerdoce então, definir o na sacerdócio, dictionnaire ya mokili te não pelo dicionário do me na likanisi ya mundo, nzambe mas segundo o pensamento de po Deus. likanisi ya nzambe nde ezalaka parfait Porque perfeito é apenas o pensamento de Deus. bonganga Então, sacerdócio. sacerdócio na likanisi ya nzambe ezali nini No pensamento de Deus, o que é isso? boza prêt Estão prontos? boza prêt Estão preparados? boza prêt Estão preparados? po yesu alobaki soki olingi osambela okɔta na chambre mpo okanga Porque Jesus disse assim: quando quiseres orar, entra no teu aposento e fecha. sikoyo nalingi nakɔtisa bino na chambre mpe nakanga Agora eu quero vos fazer entrar no aposento, no quarto e fechar. alobaki okɔta na chambre kaka te Disse, não entra só, po so okɔti porque se você entrar, branam mpe akɔta o Branham também entra. kimbangu mpe akɔta Kimbangu também vai entrar Para contigo. mim, só o cote. E se você entrar, Entendi. tem que fechar. yango omoni geazi Por isso que você viu que o Geazi, ntango akɔta quando entrou, akanga te ele não fechou. mwana asekwa te A criança não ressuscitou. elize ntango aye akɔti O Eliseu veio, entrou, akangi fechou a yango ntango porta. amata na golgota E quando alobi começou- tout est accompli Disse, akanga mpo profete consumado. mosusu akɔta te Então Jesus fechou para ninguém mais entrar. na poko ya lelo nalingi tokɔta mpe tokanga boza prêt Na tarde de hoje vamos entrar e boza fechar. prêt Estão prontos? entro alors nalingi moto mwa tika libanda Não te quero que ninguém fique por fora. mpo na libanda secret ezaka dévoile te me na chambre nde place secret Olha, ezala fora o segredo não se fala, mas no quarto é que se revela o segredo. je crois que moto nyonso aza prêt Acho que todo mundo está po preparado. tokɔta kasi mpe tokanga Então vamos entrar para fechar. bokomprendre eloko naoloba Entenderam o que eu estou a dizer? naoloba mpenza très simple Estou a falar de forma muito simples. nakosimplifie ata motu nyonso akokomprendre Vou simplificar e todo mundo vai ter entendimento. nzambe nsima ya kodelivre israel na egypte Então, Deus, depois de libertar Israel do Egito, exode chapitre 3 verset 8 à 10 Êxodos 3, 8 a 10. je vis j'ai attendu Então, eu vi e ouvi. je suis descendu pour délivrer le peuple d'Israël Então, desci para libertar o povo de Israel. raison et délivrance Então, a razão da libertação, exode chapitre 5 premier D Êxodos 5, 1 a 2. na délivrer tika libota na nga Diz que eu libertei o meu povo. bakenda mpo basalela Diz nzambe assim, na désert deixem ele para que eles vão e sirvam o seu Deus. exode chapitre 19 Então, Êxodos 19, premier jusqu'au 5e verso 1 a 5. nsima ya 3 mois Israël Depois de 3 meses, Israel, nsima ya délivrance na bango na Égypte depois de serem libertos do Egito, nzambe amemi bango na Sinaï mpe alobi Deus levou-los até o monte Sinai e disse: bomoni makambo nasalaki na Égypte vocês viram o que eu fiz no Egito, ndenge namemi bino na se ya mapapu como vos levei sobre as asas ya pongo de águia, mpo namema bino epa na nga para vos trazer a mim mesmo. eloko esepelisi nga mpo nzambe alobi Então, o que me agradou é que Deus disse: amemaki bango levou eles epa na ye a Ele mesmo. seke nzambe amemaka epa na ye Então, quer dizer, Deus leva as pessoas a si mesmo. nzambe akomema moto epa ya moto mosusu te Deus não pode levar alguém para um outro lugar ou outra Cai pessoa. para aí. Só traz para Ele seke so mesmo. moteya oteya Se um pregador tiver a pregar, ifo amema biso ka epa ya nzambe tem que nos levar até Deus. nzambe alobi namemi bino Deus disse que eu vos na levei se ya mapapu ya sobre pongo minhas asas de águia, epa na nga a mim mesmo. sikoyo Então, agora, soki boyoki nga se vocês me ouvirem bobateli alliance na nga e cuidarem da minha aliança, bokozala libota na nga serão o meu povo mpe bokozala un royaume et des sacrificateurs e sereis um reino de sacrificadores ou seke sacerdotes. alikanisi ya nzambe Quer dizer, no pensamento
pensamento de Deus adélivrer Israël pour bango nyonso bazala banganga nzambe. libertou-lhes para que todos fossem sacerdotes de Deus. C'est que sacerdoce Então, sacerdócio eza pona libota mobimba ya é Israël. para todo o povo de Israel. nayebi te na poko alelo bato nzambe adelivra soki bazao. Não sei se aqui há pessoas libertas por Deus. ese nesse moto lugar. nzambe adelivra zao. Há alguém que foi liberto por Jesus nzambe aqui? adelivra yo po okota na kati ya Deus sacerdoce. te libertou para entrar no sacerdócio dele. nzambe akodelivre bato te po atika bango pembeni. Deus não pode libertar para deixá-los ali à parte. adelivraka po bato bakota na kati ya Ele sacerdoce. liberta para os colocar no seu sacerdócio. Jusque là Então, até ali, Israël mobimba bandimi ke bakozala basacrificateur kolanda déclaration ya nzambe. todo Israel aceitou que seria sacerdote conforme a declaração de Deus. Voilà toza na Exode 19. Bolandanga très bien. Aí estamos em Êxodo 19. Acompanhem muito bem. Donc comme na Exode 20, 21, 22, 23. Êxodos 20 a 23. Nzambe abandi kopesa bango loi. Agora Deus começa a dar leis. Abandi kopesa bango mobeko parce que Começou a dar mandamentos. Por alobaki quê? boye. Porque ele disse assim: Soki boyoki nga, se me ouvirdes bobateli mateya na nga, e guardardes as minhas bogarde palavras, alliance na nga. guardardes a minha aliança. Il n'y a pas le sacerdoce sans la loi. Então não há sacerdócio sem Il lei. n'y a pas le sacerdoce sans l'alliance. Então não há sacerdócio sem aliança. Tango apesi. Então quando ele foi dando, deu. Est-ce que mutu sozo landanga bien? Será que estão a me seguir mesmo? Pour awa nazo répéter dans l'écriture nazana besoin bolanda bien. Porque aqui estou a repetir as escrituras. Eu quero que você me siga. Tango nzamba lobi. Quando Deus falou, Akobi na Exode 24. chegou até Êxodo 24. Ayebisi Moïse boye mata. Disse a Moisés: suba. Likambo ya bonganga. Então o assunto do sacerdote Eosuka na mabelete. não para terrestremente. Il faut mutu amata. A pessoa tem que subir. Landanga très bien. Acompanha-me muito, muito bem. Moïse aye na ngomba. Moisés veio ao monte. Na mabele Estava no plano por baixo. apesi mbeka. Deu sacrifício. Nzamba lobi mata. Deus disse: sobe. Amati na ngomba. Ele subiu. Tanga amati na ngomba. Quando ele subiu no monte, Nzambe amonani na bango. Deus reapareceu a eles. Balie longo na bancien. Comeu em conjunto com os anciãos. Nzamba lobi mata. Deus disse: suba. Si makopesa mobeko. Depois de dar a lei, Azui Moïse. pegou Moisés. Alobi mata. Disse: sobe. Moïse amati. Moisés subiu. Alobi mata. Disse: sobe. Moïse amati. Moisés voltou a subir. Amati combien de fois? Quantas vezes subiu? Mata. Disse: sobe. Mata. Disse: sobe. Siko po yo kanzambe. Agora, para ouvir a Deus, Nzamba lobi su mata. disse: sobe. Mais uma C'est que vez. pour Moïse akome pa ya nzambe Então, face à la nini? Para Moisés chegar a Deus, tem que fazer o Amata. quê? Tem que subir. Amata. Tem que subir. Amata. E tem que subir. C'est que soki mutu alongwe pa ya nzambe. Se alguém sai de Deus, Po akoma na mabele face à la nini? para chegar à terra, tem que fazer o quê? Akita. Tem que descer, Akita. descer Akita. e descer. Vous comprenez? Não compreende? C'est très simple. É muito simples. Na bandele. Vou repetir. Mutu po akome pa ya nzambe face à la nini? Para o homem chegar a Deus, tem que fazer o Amata. quê? Subir, Amata. subir Amata. e subir. Ah, yango frère Paul alobaki. Isso é que Paulo disse. Na mati na 3e ciel. Subir até o terceiro céu. C'est kamati. Então ele tinha subido, Amate. subiu Amate. e subiu outra vez. Siko Moïse. Agora Moisés, Na mabele. na terra, Apesaki mbeka. deu sacrifício. Tango amati. Quando subiu, Alie. comeu. Tango amati. Quando subiu, Ayoki nzambe. ouviu a Deus. C'est que na comprendre que. Então compreendi que Komata ya Moïse a wana. subida de Moisés, Adesinaki tabernacle. ele desenhou o Pona tabernáculo. parvis. Porque no pátio Eza place bapesaka mbeka. é o lugar que se dá sacrifício. Lieu saint. Tem lugar Eza santo, place baliaka. onde se come, Lieu très saint. tem lugar Eza santíssimo, place bayokaka nzambe. onde se ouve a C'est que Deus. nzambe. Então Deus, So mutu aza na mabele. se alguém está na Po terra, akome pa na ye. para chegar a Il faut ele, amata. tem que subir. Amata. Subir Amata. e subir. Glória a Deus. Vous comprenez quand c'est? Ainda assim não Na entenderam? bandeli. Vou repetir. Eza lokwa Jonas. É como Jonas. Tanga okima nzambe asalaki nini? Quando fugiu de Deus, fez o quê? Akitaki na Ninive. Desceu em Ninive. Po akenda na Ninive asalaki nini? Para ir para lá, fez o quê? Akitaki wapi? Desceu aonde? Akitaki wapi? Aonde?
akitaki liboso wapi? Primeiro foi para onde? Écriture lobi ke Diz a Bíblia, Jonas azokima nzambe musika. Jonas fugiu de Deus para longe. Oh, so mutu aza na nzoto nde aza musika. Se alguém está no corpo, é que está longe. Está C'est-à-dire que distante. Jonas asalaki nini? Quer dizer, Jonas fez o quê? Place azwaki masuwa ezalaki wapi? Onde ele pegou o navio, onde que era? Na libongo ya nini? O barco, onde que era? Hein? Em Na libongo ya nini? Très bien. Tarsis. Mais écriture lobi Mas diz a Bíblia akiti wana. que desceu para ali. Après Ok? cela, Até ali. Depois dali, tanga koti na masuwa. quando entrou no barco, Akiti lisu na se ya masuwa. desceu para o porão. Siko po akenda na Ninive, Agora, para ir para Nínive, babwaki ye na mai. desceu outra vez para o Akenda na mar. mai po alanda Ninive. Então, quer dizer, teve que ir profundo do mar para alcançar Nínive. Po Yesu akoka oteya biso te. Porque Jesus não podia nos pregar Soki akufaki te. se não Alanda morresse biso place tozaki na e liwa. nos seguisse onde estávamos mortos. Mama bayoki te na bandeli As très mamães não simple. entenderam. Vou repetir mais. Nazobandela très simple koloba boye. E eu estou a dizer assim: Mwana wana aquela criança oyo azwaki biloko nyonso ya tata. que pegou tudo que era do pai Akimaki epai ya basi ya ndumba. foi ter com as mulheres prostitutas. Sikoyo epai ya basi ya ndumba Lá naquelas mulheres de má mpo na vida, bango para elas baosepela na mwana wana vão gostar dele. mpo amemeli bango richesse ya Porque papa. trouxe dinheiro, trouxe riqueza. Ntango asilisi kopesa bango richesse Quando acabou de dar tudo, akomi pauvre ele ficou pobre. nde azonga epai ya Então tata. voltou no pai Donc, dele. de riche qu'il était, Então, rico que ele era, il est devenu pauvre tornou-se pobre pour que par sa richesse para que pela sua biso riqueza tokoma riche. nós ficássemos ricos. Sikoyo papa interpreta lobi Agora, o pai interpretou mwana na isso. nga azalaki na séjour de mort. Meu Omoni? filho que havia morrido. Bocomprendre te Não entenderam? na bandeli. Vou repetir. Joseph azalaki na nkembo. O José estava na glória. Ntango bandeko ne bamoni ye Quando os irmãos lhe viram, babi tolongola ye tinike disseram: vamos lhe tirar a mpo túnica dele, akokana na biso. para ele ficar igual a nós. Po eloko esalaki Joseph différent O que deu diferença na em bandeko ne José, ezalaki tinike. entre ele e os irmãos, é a túnica. Bocomprendre te hein? Não entenderam? C'est-à-dire que Quer Yesu dizer, Jesus azalaki prophète lokola baprophète nyonso te. não era profeta como todos Mpo os na outros nkembo ya profetas. tata oyo azalaki nango. É pela glória do Pai que ele Mais tinha. bakoki koteke na nkembo te. Não podiam lhe Il vender com fallait glória. badepouiller ye. Tinham que lhe Po despojar. Joseph ntango ake na Egypte, José, quando vai no Egito, papa alobi boye o pai disse assim: nakotika kolela te eu não deixarei de chorar kino nakokenda na séjour de mort. até que eu desça a Oh, séjour de sepultura. mort, Então a morte c'était l'Égypte. é o Egito. Vous comprenez quand Não entenderam ainda assim? Jacob, hein, O Jacó, si azolela Joseph, enquanto chorava José, Joseph na Égypte José no Egito alimbola bandoto. estava a explicar sonhos. Ntango Israël azolela Yesu Enquanto Israel chora na séjour de Jesus, mort, lá na morte, ake koteya ele foi seka pregar. kufa te. Então ele não morreu. Kolo apambola moko na Que moko. o Senhor abençoe cada Tozoluka nini? Estamos a procurar o quê? Sacerdoce. O sacerdócio. Moïse amati, Moisés subiu, akomi kuna, e chegou lá, amoni nkembo. viu a glória. Nzambe alobi sikoyo Deus disse: agora kita deixa makambo oyo omoni o que você viu, kita nango na se. deixa com elas para a terra. Landa malamu. Acompanha muito bem. Nzambe apesi mobeko. Deus deu a lei, Na kati ya mobeko e na lei alakisi bango mbeka. mostrou-lhes o sacrifício. Parce que bonganga eza te soki mbeka eza te. Porque não há sacerdócio se não houver holocausto ou sacrifício. Nsima na ye ya kopesa mobeko nyonso Então, depois de dar toda a lei, alakisi bango ndako. mostrou-lhes a casa. Mpo mbeka ekoki kopesama libanda te fo epesama na kati ya ndako. Porque o holocausto, o sacrifício não se dá fora, mas dentro da casa. Sikoyo Moïse ntango azoya na esengo. Moisés, quando vinha com alegria, Awa nazopesa bino historique ya sacerdoce. então aqui estou a dar o ponto histórico do sacerdócio. Bato batikalaki na se. Então, os que tinham ficado em terra lá por Bamolobaki baixo, banda Moïse akei aumeli. disseram assim: desde que ele foi, está a demorar. Est-ce qu'on permettre na exhorter on a poko alelo avant d'enseigner Será que vais permitir te exortar antes de pregar? ko umela ya nzambe Olha, a demora de Deus, eza ko umela pona yo meza pona nzambe te. para ti é demora, mas para Deus não é demora.
so omona lokwa nzambe aumela te. E você vê tipo Deus está a demorar? Não, não está a demorar. Moïse tanga kei Moisés quando foi, Israel batikali balobi eles ficaram dizendo não. toyebi te soki aza nani Não sabemos se é soki que, akoma nani se tornou o quê. nzoka koumela wana Afinal, aquela eza demora mpo erevele sacerdoce. é para revelar o sacerdócio. omoni ntango nayaki na 2023 Olha, quando eu vim em 2023 aqui, nayaki mpona examine eu vim para examinar so ebonganga ezali awa to eza te. se há sacerdócio aqui ou não. ntango nayaki bato mosusu balinga profete jean wili Hoje disseram, não, profeta João Willi, oke koloba nini vais falar o quê? nayebisaki moto eloko nayaki awa te Eu não falei o que eu vim fazer cá. kaka ekipe na nga baapôtre salomon na badocteur maurice bayebaki eloko nini nayaki Então, só a minha equipe sabia, o doutor Maurício Salomão sabia o que eu vim fazer. mpo matiti omoni matiti ekobima Porque pode sair uma relva. so oza presse Se você está apressado, obenga masango matiti masango você pode chamar de milho aquilo que é capim, capim milho. sikoyo ifo tika yango Tem nani que deixar ainda. ndoko oyeba Aí é que você vai so saber masango eza nini se aí o Isso é milho é o matite quê exame. e o capim, esse capim também é o quê. donc nayaki awa nanu Então vim primeiro natala so ebonganga eza ya solo para ver se há sacerdócio. parce que il faut toujours la patience Porque tem que ter sempre paciência. kozala presse te soki eza na motu mwa moko nzambe atiki ye nazoyebi biso na poko alelo atiki yo te Se há alguém que acha que Deus lhe deixou, Deus não te deixou, te digo hoje. atikaka kozala na retard te E Deus nunca atrasou, nunca esteve em atraso. bozondima yango te Não crê nisso? nzambe azalaka na retard te Deus não é retardador, não é. Não tem atraso. marti ayebisi ye soki ozalaka awa Marta disse, se estivesses aqui, lazare alingaka akufa te meu irmão não teria morrido. c'est vrai soki azalaka lazare mpe alingaka akufa te Sim, é verdade. Se estivesse, Lázaro não morreria. mais soki abikisaka lazare Mas se curasse Lázaro, bato balingaka bongola motema te as pessoas não iam se converter. ifala atika ye Tinha que lhe deixar akufa morrer, abanda kopola mpo apodrecer. ntango akosekwisa Para ye quando lhe bato ebele ressuscitar, bakopande bolingo ya yesu epai ya lazare entenderem o amor de Jesus para com Lázaro. nzambe azotika nano mwa baretard oningi ozokanisa retard mais eza retard Jesus te está a deixar nesse atraso que você ezaka mpo acha. alakisa bolingo na ye epa na Tudo yo isso é para mostrar o amor dele para consigo. nalingi kola pambola moko na moko Quero que Deus abençoe a cada um. nalingi kola pambola moko na moko Que o Senhor abençoe a cada um. ntango moïse azoumela Então, enquanto Moisés resuma ya demorava, bato ebandi kosala o pensamento, eles começavam a razoar. tosala nano eloko moko Vamos fazer ainda alguma oyo coisa ezorepresente moïse que represente Moisés, oyo ezorepresente nzambe que represente a mpo Deus. toyebi te Porque não sabemos, moïse yango oyo ebandaki ye soki akomi na pelo tempo que foi, não sabemos como é que ele está. basali vodor Então, fizeram ali um bezerro de ouro. tala place nzambe abwaka israele mpe alongola sacerdoce Olha onde Deus expulsou, vomitou-lhes por causa do sacerdócio. ndeko Irmão, koluka komilukela basolution intermédiaire te na vie na yo não procura soluções por você soki mesmo. nzambe apesi yo promesse tikala fidèle na promesse Se Deus te fizer uma promessa, fica fiel naquela promessa. ata omoni makambo esimba te sala ye confiance Mesmo que não está a dar certo algumas coisas, tenha mpo confiança. atikala na niongo ya mutu te Porque Deus nunca deveu ninguém. moïse ntango akiti Então, Moisés quando desceu, tala apôtre salomon olha, apóstolo Salomão, avant nzambe apesa mobeko par écrit Antes- israël l'a désobéi donc avant mobeko elata nzoto israël a désobéir déjà mobeko quer dizer, antes da lei ganhar corpo, forma e descer, Israel já havia desobedecido a lei. c'est-à-dire mobeko ntango eyaki na maloba Quer dizer, a lei quando veio por palavras, tokosalela quer dizer, vamos fazer. me nzambe sikoasi mobeko nga alatisi yango nzoto Agora Deus pegou a lei e deu um corpo para a ntango lei. mobeko ezoya E quando a lei veio, israël a désobéir nango Israel desobedeceu essa lei. solution bapanzi yango Então, solução, destruíram. seke bonganga Quer dizer, sacerdócio elongwe mpo na israël saiu para Israel. ezongi ya libota moko levi Voltou a um povo só que é o Levi. omoni makambo nyonso baprofete baloba Tudo o que os profetas falaram, babandeka koloba falavam, bande sempre, koloba falavam. me rouleau moko
mas um rolo só, oyo ezalaki explication ya maloba nyonso wana. que era a explicação de tudo C'était aquilo. le corps de Jésus. Era o quê? O Donc corpo de Yesu Jesus. koya na ye Porque Jesus, quando ezalaki veio, écriture nyonso baprofete baloba. era tudo que os profetas tinham falado. Mais avant ya Mas antes dele vir, Israël azalaki déjà désobéissant. Israel já tinha desobedecido ele. Vous comprenez longa nalobi te? Não entenderam o que eu disse? Omoni Yesu tanga botami. Jesus, quando foi nascido, Ezalaki penda rouleau. era um rolo. Donc Marie ti a déposé Yesu wana Quer dizer, déposé rouleau. Maria, ao depositar a criança, o Jesus, era um rolo. Sauf que rouleau ango mutu ako expliquer ango te. Só que esse manuscrito ninguém poderia explicar, Po ezalaki ya kokanga. porque estava selado. Mutu ako expliquer ango fezaka tata. Quem podia explicar era só o pai. Yango moni tanga botami lokwa rouleau. Por isso que ele, quando nasceu como um rolo selado, Bafiniki cobriram ele, po na kati na ye message porque ezalaki. dentro dele havia uma mensagem. Siko tango Marie Quando Maria akoti na Yesu na temple. entrou com Jesus no templo, Akotaki na livre. entrou com o livro. Nana omona ngo. Agora quem é que vai ver? Simeon de amoni. É o Simeão que vê. Kete. Disse não. Oya Simeon eza livre. Isso que ela segurou é o livro. Simeon tango azwi Então Yesu. Simeão, quando segurou Abotoli Jesus, livre na maboko ya Marie. tirou o livro das mãos de Marie Maria. atikali kabote. Maria ficou sem glória. C'est Israël. Quer dizer, Israel Bazangi perderam. pour louer pa na biso. Porque agora a glória veio para Simeão nós. andi kotanga. E ele começou a Tanga ler. sisi kotanga. Quando acabou, Akangi rouleau. selou Azongiseli e Marie. devolveu. C'est que rouleau Quer dizer, esse elongwe rolo na Israël. saiu de lá, Eye na bikolo. veio para nós, Ekolongwa lisu na bikolo. sairá daqui Ekozonga na e Israël. voltará para eles. C'est que Yesu azalaki rouleau. Quer dizer, Jesus era um rolo, um manuscrito. Mais na Golgotha. Mas em Nzamba Golgota, panzi. Deus então Apanzaki a abriu, cause ya désobéissance ya moto. ou melhor, destruiu ou desfez por causa da Nalingi desobediência. Nzamba peso intelligence pour comprendre ngai. Eu quero que Deus te dê inteligência para me entender. À partir de là, A partir dali, sacerdoce. o sacerdócio Eza lisu ya Israël mobimba te. já não é mais de todo Mais Israel, sacerdoce comme ya Mas- tribu ya Levi. agora tornou-se da tribo de Levi. Alors que Nzambe alakaki kozala pona bato nyonso. Então, mas Deus disse que seria para todos. Mais Nzambe akomisi yango ya libota moko. Mas Deus fez-lo ser apenas de um povo. Siko tala eloko Nzambe asalaki, s'il vous plaît, landango malamu. Agora siga, me vê o que Deus fez. Po basalela sacerdoce, Para servirem ao sacerdócio, apesi ndako, deu a casa, tabernacle. que é o tabernáculo. Apesi offrande, Deu o pe sacrifício, apesi banganga. o holocausto e deu o sacerdote. Okoki kolobela sacerdoce te. Não se pode falar do sacerdócio Soki ndako eza te, se não houver uma casa, um soki lugar, mbeke eza se te, não houver o holocausto soki mpe nganga Nzambe aza e se te. também não houver um sacerdote. Kola pambola biso. Que o Senhor nos abençoe. Kola pambola biso. Que o Senhor nos abençoe. Yango Yesu tango aye, Por isso, Jesus, quando veio, aye atali temple. ele veio, olhou o templo, Abi bobuka temple. disse: destrua um templo. Bobuka temple wana bandolo bana temple wana te. Ele não falava daquele templo que eles viam, Po temple longwaki temple. porque o templo deixava de ser E como templo, nzoto na ye. passava a ser o corpo C'est que dele. tango Yesu akoti, Quando Jesus entrou, mobima. então, Abima na temple mobimba. ao sair do templo, levou todo o templo consigo. Boyoki te na bandela. Não entenderam? Vou repetir. Moïse alobi boye. Moisés disse assim: Soki ndako moko eza malade, se uma casa estiver doente, nganga Nzambe soki aye, se vier um servo de Deus, sacerdote, akoti a vérifier entrar, verificar que maladie ezali, que há doença, akobima. ele vai sair. Akopesa ordre, Ele dará ordem biloko nyonso eza na kati ebima libanda. que tudo que estiver dentro saia. Sima nango akopesa ordre, Depois dará outra vez ordem odétruire ndako mobimba. para destruírem a casa Ko toda. Yesu tango aya, Jesus, quando veio, akoti na temple, entrou no templo amoni ke eloko ya malamu eza te. e viu que não tinha nada bom. Quando saiu, Ayebisi bango, disse a eles: libanga moko etika likolo ya libanga mosusu. não sobrará pedra sobre pedra. C'est qu'à détruire ndako mobimba. Então ele tinha destruído todo o templo. Désormais, Disse que doravante, hôtel d'Holocauste, o altar para o holocausto, place akopesa mbeka, aonde vão dar sacrifício, ekomi Yesu. agora é Jesus. Désormais,
Doravante, place ya kosukola makolo aonde vão lavar os pés? ekomi Yesu. E em Jesus. Banda lelo A partir de agora, chandelier engengisaka mwinda o candelabro ekomi Yesu. é Jesus. Banda lelo A partir de hoje, wana ebombaki nyonso tudo, a cortina que Ekomi guarda Yesu. tudo é Jesus. banda lelo A partir de agora, arche a arca ekomi Yesu. é Jesus. yango omoni Marie Por isso é que Maria ayebaki parfum bapesaka na temple sabia que o perfume desce no aya na templo, parfum vem com perfume asopi na makolo ya Yesu e deu nos pés po de Jesus. alakisa bato ke Para mostrar hotel ya parfum que afinal eza lisusu kuna te ekomi o Yesu. lugar de derramar o perfume yango não é lá, omoni Yesu é em Jesus. Por isso Jesus azwa mai pegou água, asopi na bassin derramou na banheira, ali na sukola makolo disse vou lavar os seke pés. kive de rein Quer dizer, a banheira oyo de cobre bakosukola bato makolo do templo lá ekomi Yesu. passou a ser Jesus. yango omoni Yesu Por isso é que Jesus azwi lipa moko pegou pão, atomboli levantou, abuki yango partiu, apesi bayekoli deu aos po discípulos alakisa bato ke para mostrar 12 pains de proposition os 12 ekomi pães. Yesu. yango omoni Ele, Yesu alobaki ele disse, je suis la lumière eu sou a po luz, alakisa ke chandelier ya para kuna mostrar que o ekomi Yesu. candelabro é ele. yango omoni ntango amati na golgota Quando foi na cruz, ntango azokufa quando morreu, voile epasuki a cortina po raspou, alakisa ke voile wana aquela cortina eza nzoto na ngai. era o corpo Que le dele. Seigneur vous bénisse. Que o Senhor vos abençoe. C'est que désormais Então, doravante, ndaku a casa Yesu. é Jesus. Toma tama muke. Vamos subir mais um bocadinho. Toma tama muke. Vamos subir mais um bocadinho. Ata tomati Mesmo se subirmos, okoyate. não se preocupa, não vais cair. Po koi Se cair, zambati na banji ne po babate. Deus vai mandar seus anjos para te cuidar. C'est que so okoi. Quer dizer, se cair. Omoni Paul tanga bandote. Paulo, quando pregava, Etikisa koya o kiti. Eutico caiu, Alongwa ilikolo. saiu de cima, Akiti alokoti. desceu e C'est que pegou. soki oposa etikis. Se você é Vou me Eutico, tungisar te. não se preocupa. Na otika bato likolo. Vou deixar outros Na lá. okita. Na Virei lokoti. para te Na apanhar. mati opeto Vou tambolo. subir e vamos Tomata. caminhar. Vamos subir. Mokolo ya liboso. Então, no primeiro dia, Avant Nzambe aloba lumière. antes de Deus falar da luz, Ezalaki nini? era o quê? Molili. Escuridão ou So trevas. okoti na tabernacle. Se entrar no tabernáculo, Okuta molili. vas encontrar escuridão. C'est que Nzambe azwa premier jour. Quer dizer, Deus pegou o primeiro dia, Akoti yango na tabernacle. colocou no tabernáculo, Abi que la lumière soit. disse que haja luz. C'est que tango Shekinah ezokita. Então, quando desceu a glória, Premier jour. então, Akoti yango na primeiro tabernacle. dia colocou ali a luz. Deuxième jour. Segundo dia, Akelaki likolo. criou o céu. Tabernacle tango esili. Quando acabou o tabernáculo, Colonne niwe. então a nuvem Ekiti na tabernacle. desceu no Pour tabernáculo. dire que le ciel Para mostrar que o céu yango. está ali. Mokolo ya misato. No terceiro dia, Banzete bimaki. as árvores saíram. Sikoso otali tabernacle. Se olhar o tabernáculo, Eza composé na banzete. está composto por estacas ou paus. Lumière oyo ezalaki. Aquela luz que havia, Les luminaires. os luminares. So okoti. Se você entrar, Okuta chandelier ezo éclairé. vai encontrar o candelabro ali C'est que aceso. Nzambe azwaki le luminaire. Quer dizer, Deus pegou os Akoti luminares, yango na kati ya colocou tabernacle. também aí no Mokolo ya tabernáculo. mitano. No quinto dia, Ezalaki bambisi eram os peixes, certo? na bandeke. E as aves. Siko Nzambe azwa Deus pegou, peau de dauphin mbisi. então pegou o golfinho, Atia yango na tabernacle. colocou no tabernáculo. Po soki ndeke akokitakita. Para que descesse a ave viesse Não pode descesse. Não entenderam? Yesu ntango akota na Jourdain. Jesus, quando entrou no Jordão, Wana komi mbisi. tornou-se um peixe. Kolomba longwe. A pomba Akiti saiu. po alakisaka tabernacle. Desceu para Yeah. mostrar que o tabernáculo é ele. Sixième jour. Sexto dia, Ntango azobima. quando saiu, Jean Baptiste abi voici l'agneau. João disse: Ei, olha o C'est que cordeiro. nyama. O animal Œuvre à sixième jour. é do sexto dia. Yango Salomon alobaki. Sei que Salomão Soki disse: libotano bakozala bapasi. se houver dificuldades, Bayawa. virem no templo. Yoka bango. Senhor, C'est que ouça tabernacle. eles. O C'était tabernáculo le lieu du repos. é o lugar do repouso. Mais tomoni Yesu atambula. Mas vimos Jesus A dit andar. je suis la lumière. Disse: Eu sou a luz. Yeah.
É ele. moto amata likolo te Ninguém subiu. kaka mwana aza na Só o likolo filho do homem. Ye. É ele mesmo. mokolo ya misato Terceiro dia, asekwi na bakufi ressuscitou. aseka mokolo ya misato ye Então, terceiro dia, mokolo ya ele. minei O quarto, asekwi si lazare ressuscitou Lázaro. seke soleil oyo éclairaki na ténèbre ye Quer dizer, o sol que mokolo ya brilhou bitano no quinto. akoti epai ya jean baptiste Entrou lokola João misi Batista. ntango azobima ndeke kiti Ao saiu a pomba ye veio. É ele. ntango azobima Quando saiu, jean baptiste alobi João Batista falou: tala mwana pate olha o cordeiro. 6e jour ebandai na nini O sexto dia começou com o quê? nyama Com o animal, mobali o homem mwasi ya e clotire depois a mulher. oye ntango abimi Quando ele saiu, jean baptiste abi tala mwana pate disse: olha o filho do cordeiro. pilate na midi alobi voici l'homme Pilato disse: olha, eis o ntango homem. amati na golgota mwasi abimi Quando ele subiu c'est que na tout cruz, est era uma accompli mulher. nzambe azwi tabernacle Deus pegou o azongisi tabernáculo yango na kati ya yesu e kristo devolveu em Jesus Cristo. ese bokomprendre nga bien Será que entenderam? botokita sikoyo nasi Vamos descer então. nalingi kolobaki anemo Eu quero dizer sacerdoce nyonso que todo o sacerdócio ezali kotourne tout autour ya ndako moko está ao redor de uma casa. ndako yango lelo nkombo na ye yesu Tal casa é Jesus, o seu nome. a part ndako Então, para além da casa, toza na mbeka temos o holocausto, sacrifício. hébreu chapitre 10 Hebreus 10, verset 5 verso 5 okititi na 7e verset até o verso 7, tu n'as voulu ni sacrifice diz assim: vós não tivestes Nem sacrifícios, holocausto. nem holocausto, ni offrande nem tu vas oferendas, former un corps mas formaste-me c'est um que corpo. véritable Quer offrande dizer, o verdadeiro oyo sacrifício ezosala sacerdoce lelo que faz o sacerdócio c'est hoje Jésus-Christ é Jesus Cristo. sacerdoce Sacerdócio eza na besoin ya sacrificateur precisa do sacrifício. sacrificateur O sacrificador oyo azopesa mbeka que dá o sacrifício na kati ya ndako dentro da casa lelo hoje eza moto mosusu te não é outra pessoa. c'est le Seigneur É o Jésus-Christ Senhor Jesus. ye moto aza centre ya sacerdoce Ele é que é o centro do sacerdócio. wana napesi bino définition ya sacerdoce Aí likanisi yanza dei a definição do sacerdócio e quero que está claro. ese moto nyonso acomprendre Será que todo mundo compreendeu? ese moto nyonso acomprendre Todo mundo compreendeu? mais comment Mas como? prophète Jean loyebisi biso ke Você vai nos dizer, profeta João Willi, que sacerdoce nyonso todo sacerdócio eza ya Christ está em Cristo. ko biso part na biso eza nini Agora, qual é a nossa parte nisto? oye koteya biso sacerdoce mpo na nini Por que você veio nos pregar o sacerdócio? mpona nanga très bien Então, sigam-me muito bem. naza na besoin Eu preciso bopesanga matoi que me deem o mesmo ouvido. mpe nazali na besoin so motei papi aza libanda kota na kati E se o pregador papi estiver fora, que entre. bona nanga très bien mpo awa Sigam-me muito bem, porque aqui nazolongola sacerdoce na kati ya yesu estou a tirar agora o sacerdócio de dentro de Jesus natalisa sacerdoce ndenge nini ekomi na kati na biso para mostrar como está no meio de nós. awa tosala na bino exercice Então vamos fazer um exercício em conjunto. bolapambola biso Que o Senhor nos abençoe. bocomprendre définition ya sacerdoce Entenderam a definição do que é sacerdócio? naoteya pete Então estou a pregar levemente. armageddon yango te mpo tu eleki nateyaki bino Ok? armageddon Isso oyo não é eza pete Armagedon, isso é algo leve. nalobi sacerdoce eza na kati ya nani Eu disse que o sacerdócio está dentro de quem? ndako eza nani Jesus. A casa é quem? É Jesus. sacrificateur eza nani Sacerdote é quem? É mbeke Jesus. eza nani O sacrifício é quem? É sikoyo Jesus. prophète Jean Willi Agora, profeta João Willi, soki sacerdoce nyonso eza na kati ya yesu se todo o sacerdócio está em siko Cristo, part na biso eza nini qual é a nossa parte nisto? awa tosala na bino exercice Então, aqui vamos fazer um exercício em conjunto. yesu bayekola bengai bango bazalaki banani bapeshere Chamaram Hã? de quem? Aos discípulos? bazalaki bapeshere balobaka te Pescadores, certo? Não é isso? mais yesu alobaki bango bakokoma Disse que vocês serão bapeshere to pescadores de... nazwika exemple ya pierre Então, pega o exemplo de Pedro. ntango baye kotuna yesu Quando vieram perguntar a Jesus, ifalo futa droit moko boye tinhas que pagar o imposto. atindaki pierre Ele mandou Pedro, kenda na mai disse, vai até o mar. mbiso oyo koloba O peixe que pescares... toyokana bien Então, vamos aqui nos entender. est ce que soki moto abwaki filet Se alguém lançar a rede, azwaka mbisi moko só apanha um peixe, azwaka mbisi ebele te vai pegar muitos. mais yesu azoindike pêche wana Mas Jesus indicou o tal peixe. abi kende Disse, vai. mbisi ya liboso Disse, okozwa o primeiro peixe que tirardes, fungola ye mono abra-o. na kati na ye Dentro dele, okokuta
okofuta encontrarás mbongo ekofutela ngai que o dinheiro que vai pagar mpe para mim ekofutela yo. e pagará também para si. Mais Pierre Mas Pedro akoloba kaka mbisi wana te. não vai pescar só aquele peixe. Avaloba bambisi Antes de pescar, vai pescar peixes. faloba nano mbisi. Primeiro tem que pescar o peixe. Po mbisi wana ntango akobima Porque aquele peixe, quando akofuta sair, mpo na Yesu vai servir para pagar para Jesus mpe mpo na bango. e também para eles. Bandeko nayebisa bino Irmãos, que eu vos diga: omoni mokili olha, o mundo ezalaka bamai. são águas. Mokili nde eza bo eza bamai. O mundo é assim conforme está, são Siko na águas. kati ya mai oyo Agora, dentro dessa água, avant Pierre aloba bambisi antes do Pedro pescar peixes, fale na mbisi moko abima. é preciso que saia primeiro um Soki peixe. mbisi wana abimi Se esse tal peixe afuti sair, nyongo ya Yesu paga a dívida Não é para a Jesus e dos nde homens. akoloba bambisi. E depois vai pescar peixes. Omoni biso nyonso nde toza Todos nós, como cá estamos, toza bambisi oyo tokangami na file. somos peixes presos na rede. File yango eza évangile. Essa rede é o Mais Evangelho. avant biso tokangama Então, antes de sermos nzambe pegos, apesha na mbisi moko. Deus tinha tirado um peixe. Yesu Jesus azalaki mbisi ya liboso era o primeiro oyo peixe efale abima na kati ya bambisi que tinha que sair entre oyo na os kati na afuta peixes nyongo e pagar a dívida mpo na biso para nós mpe mpo na ye. e para ele também. Lokola Joseph na Então, com Egypte José no Egito, azalaki mbisi ya liboso ele era o primeiro oyo peixe nzambe atindaki epai ya Faraon que Deus mandou para mpo na Faraó nzela na ye para através dele libota ya Israele babika o povo de Israel ser Egypte salvo mpe babika. e Egito também ser salvo. Yango premier ne nyonso Por isso é que todo primogênito azalaka na double portion. tem dupla porção sobre ele. C'est que biso nde toza boye Então, nós conforme estamos na aqui, évangile na biso no nosso evangelho, avant Jean William akɔta na écriture antes de entrar, o jogo iria entrar na avant escritura. papi akɔta na Antes écriture do papi entrar na escritura. avant manzambe akɔta na Antes do écriture manzame entrar nas escrituras. avant malengo akɔta na écriture Antes de qualquer outra pessoa biso tozalaka entrar. na besoin tomona nano mbisi ya liboso Primeiro queremos ver o primeiro soki peixe. abimi Se ele na sai, nsima na ye depois dele, nde bambisi mosusu bakoya. é que virão outros. Donc, nakozwa kaka te ke verset biblique Não posso pegar um versículo Jean William bíblico. aza sacrificateur te Não, que ele ficou sacerdote, não. wana pêche ya malamu te. Assim não é um bom peixe. Il faut nano yesu É abima preciso que Jesus apareça. nsima ya yesu kobima Depois de Jesus, nde bato mosusu bamonani. venham outros ou apareçam outros. Po mbula ntango ebetaka Porque quando choveu, bangomba nyonso elimwa todos os montes tinham ngomba desaparecido. moko ebimaki na Mas há um monte que tinha saído. arshe ke likolo yango E a arca nde atracou bangomba ali. mosusu emonana. Depois os outros montes também apareceram. C'est que yesu Quer dizer, Jesus fale yasekwa nano tinha que ressuscitar tomona primeiro. bonzambe Para que koya Deus, kofanda likolo na ye ele sentasse. nsima na yango tokomona Depois é que bapierre nós bajean iríamos ver bakomi mpe Pedro, lokola bato bamemi João molimo se mosantu. tornarem como ele também com o Espírito Santo. Zadi nganga nzambe ya solo Quer dizer, o verdadeiro sacerdote yesu é Jesus. me yesu wana Mas esse Jesus asali biso fez de nós banganga nzambe. sacerdotes também. siko moto oyo akomi nganga nzambe Agora, aquele que vem a ser aza sacerdote na mbeka tem um oyo ifo sacrifício apesa que tem que dar. mpe aza na ndako esika kopesa mbeka. E tem uma casa onde tem que dar. biso tolobaka bandako eza mibale te Nós falamos que as casas não são duas, eza misato te. não são três. soki moto moko azwi malaki 4 Se alguém pegar Malaquias 4 tu ye parle d'un américain e falar de um americano, tobi azwi mbeka ou pegou sacrifício me akie nango na ndako mosusu. ou não foi para outra so casa. moto azwi verset biblique moko Se alguém pegar um versículo, abi verset biblique oyo não, esse versículo, nzambe alobelaki nzambe ya bato mwindu Deus falou para os negros. azwi mbeka bien Esse pegou bem o mais sacrifício, destination mas o destino abebisi estragou. seke ndako moko Uma casa oyo banganga nzambe bakosala que onde vão servir esika sacerdotes, mbeko kokenda onde vai o c'est le sacrifício, Seigneur Jésus. é só Jesus. siko ndenge biso nyonso toza banganga nzambe Então, como todos nós somos sacerdotes, toza na kati ya sacerdoce estamos dentro do sacerdócio. misala eza ya kokesana. Então, as obras, os trabalhos são diferentes. quand une sœur prie ntango ndeko mwasi moko azosambela Então, quando uma irmã ora, azoadore está a adorar, azopesa mpe baofrande está a dar também oferendas. ntango moteya oteya nde na oteya Quando o pregador está a pregar,
azopesa pe offrande. também está a dar oferta. C'est-à-dire na kati ya Quer sacerdoce dizer, dentro do sacerdócio, eza na degré ya misala ya kokesana oyo nzambe asali différence na kati ya bato. então há níveis de trabalho que Deus diferenciou dentro do trabalho. Sikoyo sacerdoce etiami mpo na nini? Agora, por que foi posto sacerdócio? Koma Então, quem está escrevendo, escreva ali. c'est pour offrir. É para oferecer. Na bandi explication. Então, vou começar a explicação dali. Alobaki wana napesi bino historique, Então, ali o plano histórico, définition. definição. Mais awa Agora mpona aqui. sikoyo nzambe asalaki sacerdoce mpo na nini? Então, Deus criou o sacerdócio para quê ou por quê? Eza mpona koofrir. É para oferecer. Bolandanga très bien. Então, muito bem, peguem isso. Bopesanga matoi très bien. Peguem isso muito bem, dê-me ouvido. Koofrir nini? Oferecer o quê? Offrande. Oferenda, oferta. Oyo il faut ezala malamu. Ici je vais insister aux Qui- prédicateurs tem que qui ser me suivent boa. présents et ailleurs. E eu aqui insisto para os pregadores presentes aqui. Via libota. A vida do povo Ezali ko dépendre na offrande oyo tozali kopesa. depende da oferta que se dá. Soki naza na kanda na mwasi na nga, Se estou com raiva, rancor com a minha esposa, naye kopesa offrande te. que eu não venho aqui dar oferta ou pregar. Soki oza na baproblème, Se tens problemas, oya kopesa offrande te. não vem dar Le oferta. peuple entre en communion avec Dieu à travers l'offrande. Porque o povo fica em comunhão com Deus pela oferta que você está a dar. Soki nazosemer haine, Se eu estou a semear soki ódio, nazosemer trouble, se eu estou a semear soki confusão nazosemer rébellion, ou rebelião, cette offrande-là essa oferta ekokotisa peuple en communion. vai levar essa comunhão no povo. Ou seja, vai Église fluir bato isso. bazobanga nzambe te. Église bato bazobanga nzambe Pode te. falar que não, aqui não tem Église minha bato baza Deus. barebele. Ou aqui tem ezalaka rebeldes. bandimi te. Não é culpa dos crentes. Eza offrande nini bozopesa? É a oferta que estão a dar. Que tipo é essa? nakoki koya koteya mpo na epate bato. Eu posso vir pregar para impactar, impressionar Na as nsima nango bandi pessoas. oloba ngai naza danger. E no fim falar, eu sou mau. bateyaka lokola ngai te. Ninguém prega como eu. Eske ngai nateyaka na makasi na ye? Quem prega com a sua própria eloko nini força? oyo oza nango soki ozwi te? O que você tem que não me te soki ozwi deram? mpo na nini omikumisa? Agora, se você receber, seke nyonso toza nango eza ngolu. tudo que tens é Offrande. oferta. Il n'y a pas un sacrificateur sans l'offrande. Non, Il n'y a non. pas un sacerdoce sans l'offrande. Sacerdócio Toi, un sem sacrificateur, oferenda. Quem il faut un sacerdote mbeka. tem que ter sacrifício, porque não há sacerdote sem oferenda e não há sacerdócio sem oferenda também. Mbeke faut ezala. Tem que haver o sacrifício ou a oferenda. Naza sacrificateur. Ah, eu sou sacerdote, Nasala 40 ans na sacerdoce. estou 40 anos Wapi nisso. mbeka eza tete Aonde é que wana está? là-bas. Aonde é que está o sacrifício? Não tem nada. Senta então. Pesa bato mosusu babi bon. Porque há outros que falam, Salomon ndenge aza wana não, Salomão como está ali, aza sacrificateur te. ele não é sacerdote, não é servo. Sikoyo totali Salomon. Agora olhamos Totali na musala asali. a obra que fez, Totali na mbeka. olhamos o Tobi te sacrifício. aza sacrificateur. Dizemos não, So esse yo sacerdote. moto lobi oza nganga nzambe. Você que Wapi fala que mbeka? aonde Eza está, te. não está o Wapi sacrifício. musala? Eza Aonde te. está a So obra? tondima nganga nzambe ndenge nini? Como é que vamos crer que você é servo? Nganga nzambe eza bilobaloba te. Porque não é só falácia. Il faut tomona mbeka. Temos que ver o Oye na sacrifício. nini? Opresente nini? Trouxeste Pe o quê? mbeka wana fait sanctifier peuple. E isso tem que santificar o povo. Eza te mutu moko alandi mate a bloqué. Non, Abando te aloko récitation. Il n'y a Ah, pas la non. vie. Ça ce n'est pas l'offrande. Offrande fait pesama mbeke mata. Libota bafuka mabaloba nzambe azali awa. Pe tango bazobima ba témoigner réellement que nganga nzambe apesaki mbeka pe mbekoyo et communiquer quelque chose na vie na biso. Nganga nzambe eza ba discours te. Nganga nzambe eza kolobaloba te. Mais nganga nzambe eza mbeka. Tango azomata bato bamona penzaki awa mati azopesa mbeka pe biso solo nango ezosalaka nzambe agreye biso liboso na ye. Por isso, o sacrifício que o servo tem que dar, o povo deve manifestar em testemunhos que de facto ele subiu e o que ele está a entregar a Deus é o sacrifício. O povo deve viver ou sentir isto. O odor do sacrifício deve ser sentido pelo povo. Bandeko, Por isso, irmão, offrande nyonso ezalaki moko te. nem toda oferta era a mesma. Eza bato mosusu akomi awa Há outros quando chegam aqui, na ateya bino 70 semaines. olha, vou vos pregar, não sei lá o quê. Akomi na Luanda 70 semaines.
Chega em Luanda, Comme 70 en Afrique semanas. du Sud, Vai para a 70 África do Sul, semaines. prega a Vérifiez mesma bien. coisa. E repara bem. Azanga nzambe andeni. Esse é que sacerdote. Pe makambo nga solo bezala mutu. Peut-être azanga intelligent na classe. Olha, talvez é alguém que estudou muito e inteligente. Po eza mutu musaka répéter verset po aza mayele. Porque Mais há aza outro que nganga te. repete um versículo porque é esperto, decorou bem. Po é inteligente. bonganga. Mas o sacerdócio Kozanga te, kola pambola biso. não falta, que o Senhor nos Ozanga te abençoe. na expliquer o bonganga. Não falta, eu vou explicar sobre o sacerdócio. Parce que mbeka nzamba lobaki boye. Porque Deus disse assim: Nganga nzamba koyeba. olha, o sacerdote Kaoyo. Lisumu oyo. vai saber. Mbeka nini. Esse caso aqui é para que tipo de situação? Nganga Isso nzamba aqui é zaki para que tipo de solução? réponse nyonso ya libota. Ele tem que ter a resposta para todo o povo. Yango moni Salomon Você que Salomão, tango atongi temple. quando construiu o templo, Ye moko akoti. ele próprio Po entrou. moto akoinaugurer temple aza te, il faut moto oyo Não. akelaki yango ye moko abanda. Ninguém vai inaugurar o templo, senão aquele que construiu tem que ser o primeiro a entrar nele. Yesu nde il fallait inaugurer sacerdoce. Jesus é que tinha que inaugurar o sacerdócio. Salomon alobi Salomão disse: soki libota na yo se o teu povo, Senhor, bakozala ba problème. tiver problemas, Soki liwe ekokota. se houver morte, Soki maladie. se houver doença, Soki famine. se houver fome, Soki omoni c'est que ayebaki ke baka dizer, ebele koki ele kokoma. sabia que haveriam muitos casos. Siko bonganga Agora o il sacerdote, faisait la réponse ya baka nyonso. ou melhor, o sacerdócio tem que dar resposta a todos os Jésus casos. comme le vrai sacrificateur. Jesus, como bom sacerdote, Akuta na Lazare. encontrou ali, Offrande d'après ça c'est la résurrection. encontrou Lázaro morto, a solução é quem? Ressurreição. Akuti bato baza na nzala. Encontrou pessoas com fome, solução é Apesi quem? biloko. Deu pão para comer. Akuti bato bazobela. Encontrou Apesi doente, guérison. solução para C'est-à-dire na cura. kati ya offrande Quer dizer, dentro da oferta, solution ya libota ezali. tem que ter solução para o povo. Toza ba maladie moko hein. Há doenças, Église epesaka te. ou a igreja não, Église bayebi opesa te. a igreja não pode dar. Mais si c'est une maladie, Mas se é doença, il faut que l'enseignement sur les données soit donné. é preciso que o Pour ensinamento yango sobre te isso guérir maladie ezali kati seja ya. dado, que vai atrair a glória de Deus para a cura. Bato basambelaka te. Ou nós pessoas não oram, Baza makasi ya losambo te. ou não são fortes na Libota aza na oração. problème te. O povo não é culpado. Nganga nzambe. O servo de Deus, Mbeka nini ozopesa. o que é que estás a dar Po a epesa bato Deus makasi ya para kosamba. dar vontade no povo orar Bato também? baza na molimo mosantu te. Ou não tem Espírito Quel Santo? message. Qual é a tua mensagem para que eles tenham o Espírito Santo? Soki lelo koti na kati ya ba Facebook okuta les gens sont dans des distractions. Se você entrar no Facebook, tem muita distraição. Oyo afingaki oyo. Aquele Oyo ofendeu aswamaki aquele, oyo. aquele mandou indireta para aquele. Soki adekili boso, je vais vous Mas expliquer. quando vem aqui em frente, eu Le vou règne explicar. millénaire. Ou vou Règne explicar, millénaire eza explicar. na munoko. Tudo aquilo é só na boca. Mais eza na kati na ye Mas te. não tá Opesa dentro nini? dele. O que é que vais comunicar? Vous me supportez? Estão a me Vous suportar? supportez ces messages? Aguentam essa mensagem, por Nalobaka favor. pe na bandelaka boye. Eu falo e repito. Nganga nzambe ce n'est pas n'importe qui. Olha, servo de Deus não é qualquer um. Nzambe apesi ye mbeka. Deus te deu Mpo na sacrifício. kati ya mbeka Para wana dentro desse sacrifício, nzambe akita Deus desceu agreye libota. e ele ouvir ou atender o seu povo. Moto akoki kozala batemps difficile. Alguém pode estar em tempos difíceis, Mais liteya mas a pregação echange situation ya vie. pode mudar a situação daquela Liteia. pessoa. A pregação Epesi ye bomoi. vai lhe dar vida. Liteya A pregação epesi ye résurrection. vai lhe dar ressurreição. Moto akoki kozala makasi ya kosambela te. Alguém pode estar fraco na Meliteia. oração, mas a Epesi ye pregação makasi ya vai lhe dar kosambela. vontade de orar. Nalingi liteya lelo eza Eu réponse quero ya que makambo hoje ya bomoi. essa pregação seja a resposta para a tua vida. Eza te moto azote oyoki ntina motu pasi. Não é que pregou, no fim está te doer a cabeça. Ozosala effort mpo comprendre. Quer dizer, você se esforça para lhe entender. Bo, alinga aloba nini wana? Mas era aí que queria falar mesmo. Te porque- bino ne aí niveau eza não- na se. Ah, yo te akoleka Yesu. não, você não está me entendendo porque está no nível baixo. Yesu É azote ale, já mentira. compreende? Ninguém pregou mais que Jesus nessa terra. Me pa bato mosusu te bomoni niveau na bango eza na se. Ou não, eles não estão a me entender porque Que? estão no nível baixo. É mentira. Nganga nzambe. Tala. Todo servo de Deus, sacerdote. Talanga liboso nasalisa bino exercice moko. Olha Kola aqui, pambola vamos biso. fazer um exercício. Kola pambola Que o biso. Senhor te abençoe. Nazoka bino te. Que le Seigneur vous Que o bénisse. Senhor te abençoe. Nasalisa bino exercice. Olha, um pequeno exercício. Nzambe alobaki bo. Deus disse assim: Soki likambo esalami. se isto acontecer, Soki mutu se a pessoa apesi soit elanga na ye. der a sua plantação, Apesi ndaku na ye. der a sua casa, Nganga nzambe. o sacerdote, o servo de Deus, Akoevalue yango. vai ter que avaliar. J'aime ça.
Eu gosto Yeno muito muto disso. atala oyo. Ele tem que ver isso Kokai na boy. é proporcional a isto. Isto é Peuple igual a a isto. discuter te. O povo não vai discutir. Et puis nzamba lobi bon. E Deus disse que Soki nganga nzamba moni ke mutu akokoka kopesa te jamsa. ele disse assim, se o servo de Deus ver que o homem não vai conseguir dar, não poder Ye dar, moko ele próprio andima kokitisa valeur wana aceita baixar aquele valor na do oyo preço, moto aza nango. de acordo com aquilo que a pessoa tem. Boyoki te na bandeli. Não entenderam? Eu vou repetir. Boyoki te na bandeli. Vou Exemple. repetir. Exemplo, Micro nango oyo este meu micro, nazoteka yango combien? estou a vender quanto? Nganga nzamba tali valeur ya micro. O sacerdote do céu vai olhar, vai analisar. Abi eza $100. Vai dizer, não, isso está no valor de $100. Soki otiki micro Se deixares o micro oyo olobi te nganga nzambe e dizes, não, servo, nazo racheter micro eu não quero resgatar o aloba microfone. pesa 100. Ele vai dizer, não, dei a Tala 100. liboso. Soki ozwi micro Se pegares o micro atika na $100. e ele ficar com 100, $100 wana os $100 ekokani na micro. é equivalente, equivale, é igual ao microfone. Na bandela. Então, vou repetir. Nazwi voiture nanga. Pego a minha viatura, meu Naye carro, nango epai ya nganga nzambe. e trago para o servo de Deus. Nganga nzambe sacerdote. atalabi voiture oyo E ele avalia, ele vê. eza na valeur ya $3000. Isso está no valor de $3.000. Nde natiki 3000 wana Como eu deixei 3.000, naquela voiture. fui com o Il carro. faut 3000 wana Esse 3.000 et remplir fonction ya voiture. tem que cumprir a função do carro. Osimbinga bien. Tem que satisfazer a necessidade que o Yesu carro tango cumpre. aya Jesus, quando veio, asali esili obrou, terminou, akei. ele foi. Nzambe sikoyo il faut Deus agora era preciso que, a remplacer Yesu então, colocasse Jesus. na eloko oyo eza na valeur na Né? ye. Lhe colocasse naquilo que tinha valor, porque ele estava Ti ausente. molimo mosantu ayaki Então, o Espírito Santo, quando po veio, nzambe akokisaki lwa na ye moko ya quer dizer, rachat. Deus cumpriu a lei do resgate. Yango moni frère Pierre alobi Quer dizer, por isso que Pedro disse, naza na eloko te eu não tenho nada, oyo naza nango mas o que eu tenho Yesu é Jesus. ale tambula. Então, levanta. Pourquoi? Por quê? Oyo atikalaki Porque aquele que ficou akokali na oyo é akendaki. igual àquele que foi. Le Saint-Esprit O Espírito Santo azosala même chose que está a Jésus. fazer o mesmo que Jesus. Asi aza na même valeur que Quer dizer, tem Jésus. o mesmo valor, a mesma proporção que Jesus. Glória a Deus. Siko soki amoni ke Agora, se você ver que okokani na ye te, não está compatível, não está equiparado, sacrificateur então o sacerdote servo akokitisa valeur ya eloko wana vai bastar o valor daquela po coisa yo okokana na yango. para você se igualar a ela. Oh Jésus, je ne sais pas si on me comprend. Não sei se estão me compreendendo. Nzambe amoni ke Deus viu que moto azaki na makoki ya kozonga na eternité. o homem não podia voltar mais no Moto Éden. azaki na makoki ya kopesa prix te. Não tinha Azwi dado nada. mwana na Pegou o ye filho dele, akotisi na milieu ya babrigand. lhe colocou no meio dos Akufi briguentos. lokola mutu nyonso Morreu como mpo qualquer um. ngai Para eu, oyo nazalaki na makoki te que não tinha nakoma na capacidade, makoki ya kozonga na ter lola capacidade de mpo na voltar, ngai te Não mais por par mim. le Seigneur mas Jésus-Christ. é por ele. C'est que lelo Então hoje, nga na okota lola eu vou nos céus. mpo na mérite te Não porque na mereço, okota lola Eu vou no mpo na céu. bajeune na ngai te não pelo meu me jejum, na okota lola Mas eu vou. mpo nzambe akitisaki valeur porque Deus baixou ya o mwana preço na ye no seu mpo epesa filho nga akse ya kokota para me lola. dar acesso de entrar aos céus. soki nakozwa libala, Se eu vou casar, soki nakozwa guérison, se eu vou ser soki curado, nakozwa miracle, se vou ter non milagre, parce que je l'ai mérité, não é porque eu mereço, mais parce que Dieu é porque Deus azwi mwana na ye pegou o filho dele akitisi e ye rebaixou-lhe akomi tanto même valeur na e nga ficou no preço mpo da nazwa minha oyo mokili akoki salvação kopesa te. para fazer o que o homem não podia fazer. Est-ce que moto nyonso acomprendre? Será que entendemos agora? Moto nyonso acomprendre? Todo mundo entendeu? Voilà la valeur du Esse é o sacrificateur. valor do sacrificador. C'est-à-dire que sacerdoce Quer dizer, o sacerdócio ezo résoudre likambo moko moko na vie ya moto. está a resolver cada problema na vida da pessoa. Bola nanga très bien. Acompanhe-me muito bem. Sacerdoce O sacerdócio esuki kaka na koévalue te, não para só por avaliar ou mais analisar, sacerdoce eza intermédiaire. mas é intermediário. nalobaki lelo na opesa bino définition. Eu disse para vocês toda a definição.
bokopande bonganga nini. para entenderem o que é o sacerdócio. Kola pambola moko na moko. Que o Senhor abençoe a cada um. Kola pambola moko na Que o moko. Senhor abençoe cada um de vocês. Sacerdócio é sala nini. Sacerdócio é o que é. C'est-à-dire place nga na kokite. Quer dizer, aonde eu não consigo, Zamba établir sacerdócio. Deus estabelece sacerdócio, Po atangai porque mesmo eu nazo kokate. não conseguindo, Mais à travers sacerdócio. através do sacerdócio, Na kuka. eu consigo a tal coisa. Yango moto azo koma na bonganga. Então, aquele que está a chegar a Aza esse ponto motoyo. é aquela pessoa Il faut akokana na bato. que tem que se igualar aos Azo a outros, charge ya bato. pegar as cargas das Azo a passe pessoas, ya bato. pegar a dor dos Azo outros, kolela ya bato. ou o choro, Po soki lisumu eza te. porque se não há pecado, Mbeke eza te. não há sacrifício, Nganga nzambe pe aza te. também não há sacerdote, não há servo de Deus. Yango moni soki babwaki mutu libanda. Você que quando colocam alguém fora, Oyo abwaki libanda nani? quem que ele colocou fora Nganga nzambe. é o servo de Deus. Même mokolo ya purification. No dia da purificação, Avant nganga nzambe asimba ye, antes de lhe segurar, il faut na bapesa mbeka. então tem que dar sacrifício. Mbeka. O sacrifício, Ezali koapproche nganga nzambe na mutu. o sacerdote a ele. C'est-à-dire sacerdoce. Quer dizer, o sacerdócio ezosala intermédiaire. está a fazer a intermediação. Nasepelaka mingi na sœur oyo Sunamite. Eu amo muito, gosto muito daquela mulher chamada Sunamita. Nga nabengaka aza sœur assemblée de saints. E eu digo que ela é irmã das Assembleias dos Santos. Ntango prophète alala na mbeto, Quando o profeta esteve deitado, dormindo, alamuki. acordou. Avant prophète alala, Antes do profeta deitar-se, ayebaki problème na ye te. não sabia o seu problema, Difficulté na ye te. a sua dificuldade. Mais ntango alamuki, Mas quando acordou, boyebi ke ponge eza liwa, sabe que o sono é a morte kolamuka eza résurrection. e acordar é ressuscitar. Ntango alamuki, Quando ele levantou, il fallait asolola na mwasi te. tinha que falar com a mulher. Asolola na mwasi ndenge nini? Como vai falar com a Po mulher? mwasi aza libanda. Porque a mulher está fora. Nde biso toza bo toza libanda. Nós estamos fora, por exemplo. Mwaye tomona Yesu eza Não te. temos como ver Jesus. Yango place nyonso batia foto ya Yesu kokota te. Por isso é que onde tem fotografia de Jesus não entra naquele Biso na lugar. besoin omona Yesu te me akoyoka Yesu. Nós não estamos vendo ele, mas ouvindo a ele. Il fallait prophète aloba, maman, O profeta tem que dizer assim: oh mãe, mulher, oza na posa ya nini? o que é que você precisa? Il y avait les sacerdoces. Então havia ali o sacerdócio. Abi bon, tosala nini mpona mama? Disse: o que é que vamos fazer para essa mulher? Toloba na ye ke Vamos lhe dizer, tolobele pa ya roi, vamos lhe falar algo para o rei. tolobele pa ya chef ya armée. Vamos lhe falar para o chefe dos Oyebi exércitos. mpo nalobi ke sœur azalaka sœur assemblée de Por que eu disse que ela é irmã da Assembleia dos azalaki na Santos? besoin kome pa ya roi, Ela queria chegar no rei, mais okoma ye moko te. mas não vai sozinha. Sœur mwana ka te. Se não há filho, Aza na besoin ya sécurité. ela precisava de Mais segurança, sans mwana, mas aza na sécurité ya monene. não tinha segurança ou garantia para ir. Ayebisi mosala ya nzambe, moto na nzambe. Disse o servo de Deus, homem de Aza Deus: na kimia na mboka na ngai. olha, eu estou em boa, tô Lokwa bem. naza na assemblée de saints. Como estou na Assembleia dos Santos, Oyo eza portion ya terre na nga. que é a porção da minha Naza ya terra, kimia. estou em paz. Lokwa naza na liteyi oyo. Como estou na pregação, Ata nazwi na mbongo te. mesmo que não tenho dinheiro, Naza ya kimia. estou em paz. Lokwa nazaka na liteyi Como oyo. estou aqui na pregação, Ata voyage ye na o te. ainda que não viajei, mas estou calmo. Alobai te ke yebisa prophète naza kobota te Não disse, naza na não, kimia. fala ao profeta que eu não tenho filho ou não sei lá o que. Não falou isso. Sikoyo sacerdoce Agora, o sacerdócio, il faut yeba eloko nini mwasi aza nango besoin o sacerdote tem que saber o que é que ela precisa mpona koyebisa prophète. para dizer ao profeta. Bon prophète O profeta, ayebi aza na problème te. ela disse que não tem problema. Oyebi ke banda toyaka aza na mwana te. Mas sabias que desde que viemos aqui ninguém está Omoni mosala ya partilhando? bonganga Está vendo o trabalho do kozwa sacerdócio? fardeau ya mama É pegar o fardo dela koya nango epai ya e prophète. trazer ao profeta Pe prophète abi boyebisa ye e dizer lá, fala para ela, na mbula wana ekoya. no ano que vem, Ese moto moko répondre nga mama nazalaki wapi? onde estava aquela mulher? Akota na chambre te. Não entrou no Alaka quarto. libanda ya porte. Ela estava fora, na porta. Porte eza me akota te. Ela não entrou pela porta. Ndenge biso lelo toza. Tal como nós. Tokoti na olola te. Não entramos no céu ainda. Po ye asilisi na mosala te. Porque ele lá não acabou o trabalho. Me ntango mwana kokufa Mas quando o filho morrer, mama otika alusu libanda te. ela não ficará fora. Akota na mwana Ela vai entrar com o alalisi filho ye. e vai lhe Pe depositar. ntango profete akoya Quando vir o profeta, asekuisa mwana recita o nde filho. mama akokota E ela vai akofukama. vai ajoelhar. Il faut la mort Então, et la résurrection é preciso pour tokota na kiembo
morte. to comprendre bolamu ya nzambe nyonso asala na vie na biso. É preciso morte e ressurreição para você entender o que Deus fez na tua vida por Jesus. C'est-à-dire que sacerdoce Quer dizer, o sacerdócio ezali intermédiaire. é o intermediário, Ezosunga é que ajuda mutu. o homem, a Epai ya pessoa, Nzambe, a Deus Nzambe, e Deus epai ya mutu. a chegar-se a um homem. Ese mutu nyonso akopanda nga. Será que entenderam-me? Yango soki mutu moko bapresente nganga nzambe. Se apresentar a alguém como servo de Deus, Il faut ebeke naza nganga nzambe. tem que saber que é servo de Deus. Pour la libota. É para o povo. Mutu akoloba te que bon, je suis Não pode prophète. falar, olha, eu sou um Je suis profeta, docteur. eu sou doutor, Te. eu sou não sei lá o Oza quê. yango lokola grade te. Não vê isso como patente. Oza nde poza l'intermédiaire. Você é Ya intermediário bato. das Epai ya pessoas Nzambe, para ya Deus Nzambe, e de epai ya Deus bato. para as pessoas. Et puis nga na mona na mutu moko te osala musala nde na Bible E eu nunca vi ninguém na Bíblia a trabalhar que Moïse azobokola bameme na ye. que Moisés está a cuidar do seu rebanho Bon nzambe atombola ye. Jamais. e depois Deus vai lhe levantar. Não. Abanda obokolaka bameme ya bato. Ele cuidava sempre das ovelhas das outras Même pessoas. David. Mesmo Davi Abanda obokolaka bameme era ya pastor da ovelha dos Lingomba. outros. A igreja ezaka bameme ya bato. é rebanho de Deus. Soki tobateli yango malamu. Se você cuidar bem, Nde place récompense. você que cuidou vai ser recompensado. Que le Seigneur vous Que o bénisse. Senhor nos abençoe. Ete mutu nyonso comprendre Será que sacerdoce. todo mundo entendeu o sacerdócio? Mais so na suki wana. Mas se eu parar ali, Na ozwa makambo nona memango pa Yesu te. então não vou pegar tuas coisas e levar Nasala a sikoyo Deus. de mouvement bongo tosamba. Agora eu vou N'est-ce fazer pas? o outro movimento e vamos orar. Nasala de mouvement bongo tosamba. Então vou fazer o segundo movimento e vamos orar. Parce que sacerdoce Porque sacerdócio oyoki nzambe. é ouviste a Deus Obi na bato. e para as pessoas. Ouvi pe bato. Agora pega as pessoas, bango pa ya também Nzambe. lhes leva a Tango Deus. retourner, Quando você voltar, moto azwi solution. o homem tem Qu'est-ce que solução. moi j'ai fait? O que é que eu vou fazer? Na memi nzambe pa la bino. Eu trouxe Deus para vocês. Sikoyo na memi pe bino. Agora vou levar Epai ya vocês Nzambe. também para Deus. Sikoyo nayebisa bino eloko nzambe alingi. Bolingi yango. Agora vou dizer o que Deus quer. Bolingi yango. Querem ouvir? Yoka message Escute a mensagem ya poko ya lelo. da tarde de hoje. Omoni Estás a ver? tango Satana Quando Satanás azozwa Yesu pegou Jesus, aotie na Golgotha. lhe colocou em Golgota, Atobole bapota. e ele era crucificado. Ayeba te ke Ele não sabia amisaela mabe. que se fazia mal, Po bapota wana porque aquelas feridas ezalaki nde nkembo ya Yesu. eram a glória de Jesus. Tango bandeko ya Joseph Quando os irmãos de José bazozwa Joseph pegaram José, bazodepouye ye lhe despiram, bazoteka na Egypte. lhe venderam, Bayeba te ke bazosala malamu. não sabiam o que estavam a fazer bem para Koteka ele. wana Aquela venda ezalaki nde elevation na ye. era a elevação dele. Ese ozoyokanga bien. Será que estás a me entender? Ese ozocomprendre Será que nga. estás a compreender? Ese eza mutu moko aza dessus na poko ya lelo. Alguém que está aqui decepcionado nessa tarde de hoje? Ese nesse eza lugar? mutu moko azangi makasi. Alguém aqui está fraco? Ese eza mutu moko balobeli ye mabe. Alguém que falaram mal sobre Ese ele? eza mutu moko azokoka lisusu kosambela Alguém te. que está fraco na oração? Ese eza mutu moko azangi réponse na Tem makambo na alguém ye. aqui que não tem resposta dos seus problemas? namemeli yo sango malamu na poko ya lelo. Eu te trago uma boa nova hoje. Kotala bapota wana te. Olha, não olhe essas feridas da vida. Batoboli yo mpo na elevation na ye. Olha, isso chegou, é para a tua Babwaki elevação. yo Estão a mpo te bolamu ya rejeitar. nzambe esala na kati É ya para a vida. vontade de Deus operar na tua vida. Kanganga lite oyo. Pega a sua pregação. Tout se fera dans ta vie. E tudo vai se fazer na tua vida. Omoni Jacob tango Olha, alela. o Jacó enquanto chorava, Alela Joseph. chorava José. Mwana na ngai. Oh, mwana na ngai. meu filho. Nzambe azongiselaki ye Joseph de la gloire. Deus lhe devolveu José em glória. Omoni eloko nyonso ozolela. Tudo que estás a chorar, Nzambe azongiso yake. Deus vai devolver, mas com glória. Po Satana Satanás eza ya biloko azwaka mais eza ya biloko azwa te. tem coisas que ele tira, tem outras que ele não vai tirar. Azwa santé na yo mais azwa vie na yo te. Ele tira a saúde, mas não a tua Azwa vida. mbongo na yo mais akozwa bomoi na yo te. Ele tira teu dinheiro, mas não a tua Ese vida. ozolanda bien makambo Será que estás nazoloba. a entender o que eu estou a dizer? Nalingi lilobo epeso makasi Eu ya quero que koavanse essa lisusu. palavra te dê a força em nome de Jesus. Ata okomaki na suka Mesmo que estavas fraco no Croix. fim, creia de sacerdoce. que o C'est sacerdócio pour ma vie. é para si. Il y aura sujet de prière. Sujet de prière na Então, o opesa. sujeito de oração. Montei papi yoka sujet de prière. Então, o pregador papi, ouça o sujeito de oração. Yesu alesi bango. Jesus lhes deu de comer. Amati bango na boato. Lhes colocou no barco. Atuanga ndima evangile oya.
Olha, eu creio nesse evangelho. po epesaka baexplication moko Porque dá umas explicações. ata place moto amoni eloko te Mesmo onde alguém não está a ver nada. me nzambe abombelo Mas Deus guarda uma coisa ali. yesu mpenza nzambe ayebisi bango mo nde bozokenda wana Disse, olha, como vocês estão ali a ir, bokezela nga kuna me esperem lá. mboka nini atindai bango Em que terra? Em que terra? Quando Jesus despediu os discípulos para ir? devant a domicile Para os gadarenos. hein Para a terra dos... atindi bango bokenda bozela nga kuna Disse, olha, vão e me esperem lá. na otanga kombo te Não vou citar o nome. bosala devoir Isso é tarefa. bango mpe baokenda nani alobi tokenda kuna Eles estavam aí. Quem mandou ir? yesu Jesus. bayebi direction Estavam a remar. Sabiam a direção. pa mopepe bandobeta bango Quando veio a tempestade, veio as ondas, veio o vento, ondas, vento. batala liboso boye E olhando assim para frente, yesu atikalaki nsima o azoya Jesus que tinha ficado vinha de frente. eza fantôme eza ye te Mas é um fantasma ayebi ou... te eza ngai Ele disse, não sou eu. aye akoti na bwato Veio até o barco. ifale azongisa bango na nzela oyo ayebisaki bango bakende Tinha que lhes fazer voltar no caminho que ele dissera. bake bakomi na libongo mosusu Foram até outra praia, outro porto, babima vamos na dizer. libongo wana bo Genesaret E pôde chegar ali na terra dos Gadarenos. miracle esalami ya somo E aconteceu um milagre tremendo. me ye atindai bango wana te Mas não tinha lhes mandado para lá. me mopepe change bango destination Mas a tempestade mudou o rumo. nzambe akopermettre mipepe na vi na yo Deus pode permitir ventania na tua vida. echange o destination Mudar um me destino. lokola ye azali Mas como ele está ali, akomisa yo na sika ya vai te malamu. fazer chegar num lugar melhor. eso ndimi yango Você crê nisso? okomprendre sacerdoce lelo Entendeste o que é o sacerdócio hoje? nalingi lite oyo epeso makasi Eu quero que essa pregação te dê a ya força koavancer de avançar. lobi je vais prier pour des gens kozanga te Amanhã vou orar pelas pessoas que não inviter faltam. aussi les gens Convide outras pessoas qui ont des problèmes et des que difficultés têm problemas e dificuldades. tosambela lobi mpo na bato Vamos orar pelas pessoas. nalingi otema na likolo te remercie Eu quero que você levante-se e vamos agradecer a Deus. to remercie seigneur Vamos agradecer a Deus mpo na nyonso alobeli biso por tudo que falou para nós. na kombo na yesu kristo Em nome do Senhor Jesus prions le Cristo, seigneur oremos.